Isso, meus irmãos, vamos aqui fazer a nossa, professores e professoras, nossa EBD, lição de número 10, trazer aqui um breve resumo do nosso estudo, da nossa lição, a restauração nacional e espiritual de Israel. Bom, capítulo 37 do livro de Ezequiel trata da restauração do povo de Deus, da cidade de Israel, que é para os nossos dias. Que coisa maravilhosa que nós estamos vivendo agora, um tempo de restauração de Israel. Olha só o textual: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Romanos capítulo 11, versículo 26. A verdade prática é a chamada divina. A restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. No capítulo 37 do livro de Ezequiel vai falar sobre a nação de Israel. Olha, são bastante conhecidos, talvez nos versículos, umas passagens mais pregadas na igreja. Não temos dificuldade, nós sabemos que Israel hoje, no ano de 2022, nós estamos vivendo, já é uma nação restaurada, né? Nós conhecemos Israel hoje, mas que ficou depois da era de Cristo, depois do ano 70, basicamente, que foi a segunda diáspora, onde o povo de Deus foi, a cidade foi destruída, de Santo Rafael lá, ficou basicamente 1948 anos, e agora a nação está edificada novamente. Israel é uma potência novamente. Então, ou seja, vamos estudar sobre essa restauração nacional, que hoje já acontece, mas a espiritual ainda não. Nós sabemos que somente Cristo é que vai restaurar a questão espiritual, como diz aqui a verdade prática, quando realmente eles se arrependerem. Hoje Deus já tem cumprido parte dessa profecia, como diz aqui no livro de Ezequiel, ali na leitura bíblica, capítulo 37, verso 1 a 14. Não vamos ler os todos aqui, mas vamos ler só para você ter uma noção. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou um espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale em que estava sequíssimo. E disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E esses ossos, que ouviu a palavra do Senhor. Vou aqui para o versículo 9, que diz assim: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, disse ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem sobre os ventos, sobre o Espírito e a sobre os mortos, para que vivam. E profetizei, ele deu ordem ao Espírito, e tomou eles e viveram, e se puseram em pé um exército que era grande. Versículo 11: então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E ele disse: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estávamos cortados. Então, aqui está todo o contexto, vamos ler ali, explicar, uma passagem bem clara, que está falando da restauração nacional, ou seja, o povo de Israel, a nação de Israel hoje, que nós conhecemos Israel de hoje, já está bem restaurada como nação. E também a questão espiritual, vai chegar o tempo, mas o nosso tempo que nós vivemos hoje, a gente já vê essa profecia se cumprir. Ou seja, uma lição maravilhosa do Vale dos Ossos Secos. Nós sabemos também, irmão, que as pessoas sempre podem trazer essa mensagem para a questão dos crentes, que muitas vezes estão mortos, secos espiritualmente. Precisa que o Espírito de Deus envolva, né, as nossas vidas, porque o Espírito Santo, ele traz vida, é ele que revive, é ele que traz vida, tanto para a igreja nominal, tanto para a igreja espiritual. É através do Espírito, e você tem um papel importantíssimo de profetizar, de levar a palavra, de orar, de consagrar, e segundo a direção de Deus, trazer vida para as pessoas que estão mortas também espiritual, trazendo também uma interpretação para os nossos dias também de hoje. Olha que introdução, a lição de hoje é um estudo sobre
a restauração nacional e espiritual de Israel. Ou seja, não está falando qualquer coisa para Israel. A visão de Ezequiel teve o vale dos ossos secos, descreve uma linhagem metafórica, como Israel voltará a ser a nação soberana, reconhecida na comunidade internacional. Ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, ou seja, política e espiritual. Então, Deus, irmãos, vamos ver aqui na passagem, diz assim: Ele fez a ferida e mesmo sarará. O próprio Deus que levou o povo para o cativeiro, para que pudesse passar por um processo, aquela primeira diáspora que eles vão falar de Nabucodonosor. Ele é o mesmo que vai restaurar por completo o teu povo, porque a restauração tem que ser completa. Agora nas nossas vidas, nós temos que estar bem espiritual, bem material. O Senhor, Ele quer a bênção completa nas nossas vidas, na igreja, uma igreja forte, uma igreja abençoada, assim como as nossas vidas também como pessoa. O Senhor quer a alma completa, como também Ele vai fazer completa na sua nação, o povo de Israel. A lição tem 3 tópicos importantes, sobre o significado do vale dos ossos secos. Nesse primeiro tópico a gente vai falar sobre os ossos secos, o significado e as promessas de Deus. O segundo tópico, sobre a dispersação dos judeus entre as nações. Nesse tópico tem as diásporas de Israel e Judá, onde que renasce Israel, e a restauração nacional. E no terceiro tópico vai falar do milagre do século XX. Nós estamos vivendo hoje, no nosso dia de hoje, que fala do testemunho de Deus para o mundo, quando Israel foi levantado, Deus mostrando para o mundo os estados de Jerusalém e as nações, Jerusalém hoje que é a capital de Israel, e Tel Aviv também, hoje algumas nações já conhecem, outras não. Mas e a restauração também espiritual, que é o terceiro tópico, que está a falar sobre o milagre do século XX, ou seja, uma lição bastante simples, de entendimento, mas de muita riqueza, para que nós possamos entender como que Deus é fiel, como que Deus, quando a gente pode ver, nós somos uma geração que estamos vivendo essa profecia de Ezequiel. Isso é maravilhoso. Vamos lá no primeiro tópico aqui, só para que você tenha aqui um entendimento sobre o significado do vale dos ossos secos. Estou interpretando aquilo ali, essa visão de Ezequiel, os ossos secos. O profeta não diz como exatamente Deus o levou no vale, mas a expressão que o Senhor levou o Espírito se refere à maneira de como Deus lhe entregou esses oráculos, ou seja, por meio de visão, como já havia acontecido antes. Ele foi conduzido de visão e colocado no meio do vale cheio de ossos secos que estavam sem fixo. Essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração de Israel. Então ali o Senhor leva ele em espírito, leva um arrebatamento de espírito, leva ele ali para mostrar para ele ali aquela visão, ou seja, como que é essa profecia. Ela é a forma de uma visão, ou seja, Deus tem a capacidade de mostrar as coisas às pessoas, levando ele em espírito ali, para mostrar a restauração nacional e também espiritual. Então os ossos secos ali, aquela visão, foi uma visão. Não vale, não é uma coisa real, é uma visão que Deus mostrou ali, levou ele naquele vale para mostrar ele a restauração. O significado daqueles ossos ali é uma visão que indicava totalmente para a questão da restauração de Israel. O significado, versículo 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profética carece que esses ossos são toda a casa de Israel. Muitos dispersos não haviam pedido a esperanças e seriam totalmente destruídos. Então Israel estava vivendo uma situação ali sem esperança. Olha a situação dos ossos secos, é essa situação que eles acreditavam. E pereceu a nossa esperança, nós estávamos cortados. O discurso não diz quando os oráculos foram entregues ao profeta, mas podemos afirmar que isso aconteceu logo que a gente recebeu a notícia do cristão. Então o povo ali, irmão, eles estavam mesmo sem esperança. Então o Senhor vai mostrar a Ezequiel, mostrar a visão, a revelação, que Deus tinha uma esperança, uma salvação, para como Deus tem uma esperança, ainda para que vocês estejam nos ouvindo. Então o significado daquilo ali é para avivar o povo, alegrar o povo, que Deus, ainda que estejam mortos, Deus tem o poder de trazer novamente a esperança, a promessa de Deus. O mesmo Deus fez as feridas da falência aqui, o próprio Deus, aqui está falando, o mesmo Deus
advertiu o povo ainda nos dias de Moisés, da diáspora, em caso de desobediência aos mandamentos. Prometeu restaurá-lo de volta à dispersão de Israel entre as nações, nele ficam vários ossos secos, na visão de Ezequiel. A visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguições que as nações adiáspras não relumbram. Ou seja, o propósito da visão ali era mostrar para o povo que Deus não tinha se esquecido deles, que Deus ia restaurar eles, animar eles através da fé. Isso do profeta, ou seja, a promessa de Deus, que é do capítulo 3, de que se ele mesmo, através da desobediência do povo, caiu naquela situação, mas que eles não iriam ficar naquela situação, porque o próprio Deus ia restaurar. Essa primeira parte aqui, como disse, é muito simples, é mostrar para a gente o significado, mostrar que Israel, aquilo ali, o significado da restauração de Israel e o fortalecimento do povo que era no cativeiro. Basicamente, esse é o primeiro tópico. O segundo subtópico aqui sobre a dispensação dos judeus vai explicar para a gente o que é essa dispersão. As diásporas de Israel e Judá. A primeira diáspora começou em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor, né? Ali socorreu o rei Joaquim em Judá e os babilônios. O cativo assírio 722 faz parte da primeira diáspora. Então, ali, o que é a primeira diáspora? Quando Jerusalém foi invadido, foi destruído, e ali levaram para o cativo da Babilônia, nos assírios. Essa é a primeira diáspora. A maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Desde então, eles continuaram por toda parte do tempo do Novo Testamento. Havia comunidade judaica em grandes centros urbanos do Império Romano. Então, a profecia de Ezequiel se refere à diáspora posterior, mais para frente. Então, naquele tempo, né, quando começou a restauração ali de Israel, nem todo mundo de Israel voltou, ficou muito disperso, povo ainda, mas essa aqui é a primeira diáspora. A segunda você vai ver depois. Aqui renasce Israel, o retorno dos judeus se refere à profecia que respeita a segunda diáspora anunciada anterior pelo Senhor Jesus, lá em Lucas. Essa dispersão judaica durou mais de 1800 anos, sendo iniciada no ano de 70 depois de Cristo, né, na ocasião da exploração de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída na fundação do Estado de Israel no dia 27 de novembro de 47, a primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciada por grande maioria de votos. Essa parte aqui é muito importante para impactar a questão da história da restauração nacional. Quando Israel, pela segunda vez, 70 depois de Cristo, Império Romano, né, foi destruído Jerusalém. Essa é a segunda diáspora, né? A segunda vez que foi destruído. E levou-se 1800 anos, basicamente, para ser restaurado. E ali, como nação, novamente, ali Deus começou. No dia 14 de maio de 48 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país, o dia que as tropas britânicas deixaram o país, né? O primeiro chefe de Estado, o ministro de Israel, anuncia o governo do país. Desde então, Israel se torna uma nação soberana. A restauração nacional, primeiro, a restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se juntaram. Ele está explicando aqui, né, claramente, você pode pegar aí, como que se deu. Quando começou a se juntar os ossos ali, a profecia está falando dessa restauração nacional que aconteceu no ano de 1948, deixou bem claro aqui, onde foi a restauração nacional. Os nervos, no acaso, recobriam esses ossos, pois o ponto da restauração de Israel. Versículo 6 a 8, é um só dia, depois de dores de parto, né? Essa profecia é geralmente interpretada como sofrimento do povo judeu no período também nazista, né, que terminou com o renascimento de Israel. A fundação do Estado de Israel é o cumprimento da promessa de Deus. Ele colocou uma coisa muito importante. Durante os tempos, o povo judeu foi tentado ser dizimado várias vezes, mas Deus sempre preservou o seu povo e cumpre através de Ezequiel essa profecia da restauração dos ossos, criando carne, criando nervo. E é nesse dia que Deus restaura, em 48, né, a restauração nacional de Israel. O milagre do século XX, que é o terceiro tópico, o testemunho de Deus para o mundo. Ou seja, Deus quer mostrar para o mundo o seu poder, a capacidade. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel a diáspora, diz o profeta, vão
desaparecer da terra. Isso cumpre hoje, Jeremias 30:11. Mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Israel está aí, os ossos secos já reviveram, o corpo foi formado, mas não havia neles espíritos, diz a palavra do Senhor. É isso que falta hoje em Israel. Ou seja, a nação, Deus mostrou para todos que Ele cumpre, que Ele é fiel com a sua palavra. Israel foi restaurada como nação. O que falta hoje, a questão espiritual, que a gente vai ver aqui, ó. O Estado de Jerusalém das nações, a potência estrangeira pressiona o governo de Israel sobre o Estado de Jerusalém. Entre outras coisas, Israel é um Estado soberano desde 48, uma nação reconhecida pelas Nações Unidas. Depois de 18 séculos, mas ainda sob pressão internacional, Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios, até os tempos de Jesus se completa, como anunciou o Senhor. Jerusalém, aqui fala da capital de Israel, que é Tel Aviv, não é Jerusalém. Israel considera Jerusalém, mas as Nações Unidas consideram Tel Aviv. Jerusalém hoje está dividido entre os palestinos e judeus, que é uma capital para dois países. Então, essa briga, os gentios vão comandando isso aí, mas vai ser totalmente restaurada por Cristo no reino. Jerusalém será a capital do mundo. A restauração espiritual agora continua tópico aí. Quando o Espírito de graça, de súplica vier sobre o Deus, aí ocorrerá a restauração espiritual. A palavra profética vislumbra essa promessa. E o que falta no momento em Israel, devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém. Então é nosso cumprimento orar para que Israel também se arrependa, volta para o Senhor e se cumpra toda a profecia do Vale dos Secos, em que o Espírito vai entrar neles. Eles vão ser quebrantados e voltar e se arrepender e reconhecer que como Cristo Messias, e aí sim o Senhor virá e restaurará por completo a nação de Israel. Então o Senhor falou sobre isso, sobre a restauração nacional, que já está aí, já está completa, mostrando a profecia de Ezequiel capítulo 37, e a espiritual é a única que falta, mas a nacional hoje está se cumprida nos nossos dias. Que Deus em Cristo nos abençoe. Assim, compartilhe o nosso canal. Que Deus abençoe. Você tem uma ótima lição neste domingo. Pesquise mais, ore para que Deus tenha uma ótima escola. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?